Graça e paz, amada igreja do Senhor. Que a presença do Espírito Santo esteja nesse momento em cada lar, com cada família que está na frente da televisão, do computador, do celular. Que vocês possam sentir a presença do Senhor nesse momento. Que possam todos se sentirem ligados em um só coração. Eu quero ler um versículo aqui com vocês, muito oportuno para o momento que estamos vivendo. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125. Em quem será que nós estamos colocando a nossa confiança nesse momento em que nós estamos vivendo de dificuldade, de incertezas? Será que nós estamos colocando a nossa confiança em homens, em mãos de homens, em médicos, em cientistas, em pessoas que são falhas? Ou nós temos colocado a nossa confiança naquele que tudo pode solucionar, que muda montanhas de lugares, que faz tudo perfeito, aquele que nos criou? Em quem você tem depositado a sua confiança no que nós estamos vivendo? Que você possa ouvir essa canção que falou conosco durante a semana, que ela possa chegar até você para te fortalecer. Não temerá o nosso coração.
te criou. Confia no Senhor de todo o teu coração. As circunstâncias mudarão em breve, porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Maior do que o que está em nós. Maior o que está em nós. Podem ser bons em muitas coisas, mas nós somos bons em confiar em Ti. Nós somos bons em confiar no Senhor. Nós somos bons em orar, nós somos bons em clamar. E o Senhor há de nos responder. Confia, igreja. Clama, igreja. Muda, igreja. Se você não mudou, você não muda mais.
Boa noite, gente. A graça e a paz. Mais uma vez, nessa noite de domingo, nós estamos aqui nos encontrando de forma tecnológica, não da forma como nós preferimos, como nós realmente gostaríamos, mas da forma que é possível no momento. E eu creio muito que o fato de estarmos assim, dessa maneira, não diminui em nada o potencial do agir de Deus nas nossas vidas. O Senhor continua agindo nas nossas vidas, continua nos alimentando, continua nos fortalecendo. Basta que creiamos nisso. Mesmo assim, longe uns dos outros, de forma remota, eu de cada tela e vocês daí da tela, ainda assim há edificação, ainda assim o Senhor fala, ainda assim o Senhor faz, porque Ele pode tudo, porque Ele está em todos os lugares, porque Ele é Deus, e isso é maravilhoso. Essa noite, domingo de Páscoa, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração sobre a Páscoa. Para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu não tenho o costume, algumas pessoas têm um costume muito forte de sempre trazer palavras temáticas em datas comemorativas, em ocasiões especiais. Então, por exemplo, se é Dia das Mães, algumas pessoas gostam de falar sobre mãe, sobre família. Se é Páscoa, algumas pessoas querem falar, ministrar, pregar sobre Páscoa. Se é Natal, algumas pessoas querem falar sobre o Natal. Eu particularmente não tenho esse costume. Para quem já caminha comigo há mais tempo sabe, né? No Dia das Mães a gente fala sobre algo nada a ver, né? Que não tem nada a ver com mãe. No Dia dos Pais a gente fala sobre algo que não tem nada a ver com o Dia dos Pais. Mas hoje o Senhor colocou no meu coração a mensagem sobre Páscoa. Na verdade não era nem o que inicialmente eu ia trazer para nós hoje. Inicialmente eu tinha planejado compartilhar com os irmãos uma palavra do livro de Daniel, muito forte. Talvez numa outra oportunidade nós podemos conversar sobre. Mas quando eu estava colocando no papel a mensagem para transmitir para vocês, para a igreja, o Senhor me trouxe uma outra direção em Êxodo capítulo 12, que fala sobre a Páscoa. Então eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 1 ao 11. É um texto um pouquinho extenso, mas eu peço encarecidamente que você abra a sua Bíblia aí onde você está, na sua casa, no seu quarto, no sofá da sua sala, com o celular na mão, de frente à televisão, eu não sei, de frente ao computador, eu não sei, mas abra a sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura do texto, porque é importante entendermos no coração essa palavra. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1, nós vamos ler do 1 ao 11, diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. Prestem bem atenção nisso aqui. Macho de 1 ano, sem defeito. Pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão.
comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vamos orar. Pai, eu oro para que nesse instante, em cada lar que está acompanhando, escutando essa mensagem, o Senhor possa estar, através do Teu Espírito, pelo poder do Teu Espírito, tocando os corações e abrindo o nosso entendimento para que possamos receber, no mais íntimo do nosso ser, o entendimento dessa palavra. Não somente entendê-la, como também praticá-la, como também vivê-la, que ela possa provocar em nós tudo que ela tem capacidade para provocar, toda transformação que ela tem poder para fazer. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo fale no meio dessas circunstâncias, apesar da distância, apesar de estarmos separados geograficamente, ainda assim que o Teu poder, que é onipresente, que não é limitado a nada, que o Teu poder possa atuar em nossas vidas, fazendo, Pai, que possamos receber, entendendo Tua palavra em nosso coração, produzindo, Pai, edificação em nós. No nome todo-poderoso de Jesus eu oro, por cada pessoa que está me escutando agora, no nome de Jesus, amém. Todos nós já ouvimos falar de alguma forma do verdadeiro significado da Páscoa. Nos últimos anos, isso tem sido muito trabalhado nas escolas, no meio acadêmico. As igrejas têm trabalhado isso de forma assídua, constante. Enfim, nós temos escutado, ouvido falar que Páscoa não é o ovinho de chocolate, não é o coelhinho, não é a festa que faz alusão a esses símbolos que são mais folclóricos do que qualquer outra coisa. E nós entendemos bem isso, nós, os cristãos, e mesmo os não cristãos entendem muito bem isso. E nós temos nas Escrituras a instituição da Páscoa. O que nós acabamos de ler em Êxodo 12 é a instituição feita por Deus da Páscoa. Essa instituição, ela tem um determinado significado para os cristãos até a vinda de Jesus, né? Ela tem um significado tipológico até a vinda de Jesus, e depois de Jesus ter sido morto, crucificado e ressuscitado no período da Páscoa, nós entendemos ainda um outro significado mais forte, e nós sempre estamos falando sobre isso, que a Páscoa, ela originalmente é uma festa cristã. E pelo que nós acabamos de ler, mais do que isso, ela é uma instituição dada pelo próprio Deus. Deus instituiu a Páscoa com propósitos bem claros, com propósitos bem específicos. E o fato é que quando nós lemos a Páscoa de Êxodo 12, a Páscoa judaica, a Páscoa tradicional judaica, nós lemos os detalhes dessa instituição, nós podemos perceber algumas semelhanças com o que nós estamos vivendo hoje. Não estou dizendo que hoje nós estamos vivendo um momento exatamente igual, mas existem algumas sutis semelhanças, né, da Páscoa original, da Páscoa de Êxodo 12, para a Páscoa de 2020, do mundo em 2020. Por quê? Porque na Páscoa de Êxodo 12, as pessoas elas tinham que estar em família. Nós lemos no texto que era algo que precisava ser feito em família. E hoje, por causa da situação em que estamos, no Brasil e no mundo, né, em decorrência da pandemia, nós, ainda que de forma talvez compulsória, nós estamos em família. Nós estamos em nossas casas, né, os filhos com os pais com os filhos, alguns até os avós estão juntos, porque a gente foi obrigado pela situação a permanecer em casa, a ficar em casa, a evitar sair nesse final de semana nos nossos municípios, Redenção, Conceição, no Pará, né, Rio Maria, Xinguara, Santa Maria. Nós tivemos a orientação, a determinação, né, de ficarmos na cidade. Nós
nós estamos sendo impedidos, né, por lei, uma lei provisória, é claro, e com um bom propósito, eu entendo, mas nós estamos sendo impedidos de viajar, viagens intermunicipais, nós não podemos sair do nosso município, existem barreiras nos impedindo. Então, essa conjuntura faz com que a gente esteja em família, ainda que existam algumas pessoas que não gostam muito desse estar em família, porque, né, não convive bem com seus familiares. Mas nós estamos em família. Além disso, não só estamos em família, como temos que ficar em casa. Então, quando nós lemos aqui em Êxodo 12, nós percebemos que as pessoas elas tinham que ficar em casa, dentro de casa, para ficarem protegidas. A casa estaria marcada com o sangue do cordeiro e a casa estaria protegida. Protegida de quê? De um outro fator parecido, né? No caso de Êxodo 12, havia uma praga de morte que passaria, né, por todo o Egito, e a casa que não estivesse sinalizada seria atingida por aquela praga. Nós também estamos em casa para ficarmos protegidos de uma praga, que também é uma praga de morte, que também está assolando o mundo inteiro. Então, nós vamos percebendo alguns pontinhos de semelhança. Volto a dizer, não estou dizendo que estamos vivendo a mesma coisa, né? Não estou dizendo que estamos vivendo a mesma coisa. Não é isso, não me interpretem mal. Mas há alguns pontos de semelhança que me chamam a atenção, né? E da mesma forma que as pessoas que estavam em casa, em família, comendo do Cordeiro Pascual, estavam protegidas pelo sangue que marcava a casa, que pertencia ao povo de Deus, né, que afastava da casa aquela praga de morte, eu creio também que nós estamos protegidos pelo sangue de Cristo nas nossas vidas, dessa praga que está aí mundo afora, Brasil afora, cidade afora. Eu creio que nós podemos confiar na proteção de Jesus nesses dias, né? Não estou dizendo que quem é de Deus não pega a doença. Eu estou dizendo que nós podemos confiar no sangue de Jesus para nos proteger dela. Nós podemos ter essa confiança. Eu creio que Jesus tem sim cuidado do seu povo e tem livrado muitos desse mal pelo seu poder, pelo seu cuidado. Não só pela atuação humana, não só pelas medidas que nós temos tomado, mas também pelo poder de Deus e pela atuação de Deus. Então, nós vemos esses pontos de semelhança e eu quero que a gente, cientes disso agora, eu quero que a gente aproveite esse momento, né, esse momento parecido, esse momento um pouco próximo, para que nós possamos celebrar de forma verdadeira a Páscoa. A Páscoa, que é uma festa cristã. A Páscoa, que é uma instituição dada por Deus. A Páscoa, que fala de tantas coisas maravilhosas, que tem uma mensagem profética poderosíssima, tão rica em detalhes que seria impossível eu destrinchar todo o ensino existente na Páscoa aqui nesse nosso encontro de alguns minutos, nesse vídeo, nesse momento. Nós temos a oportunidade de celebrarmos uma Páscoa genuína, verdadeira, sincera, em família, na nossa casa, e sermos tocados pela mensagem que há por trás da instituição da Páscoa. Porque a Páscoa e a sua instituição original, ela pode ter sido dada há muitos dias atrás, mas a mensagem transmitida por ela, essa mensagem é para hoje, é para agora. E é para enquanto estivermos vivendo o tempo aceitável do Senhor. E nós estamos vivendo ainda, graças a Deus, o tempo aceitável do Senhor. Nós podemos viver essa Páscoa e eu quero convidar os irmãos a viver, a celebrar essa Páscoa. Na verdade, não eu somente, o apóstolo Paulo nos chama, as Escrituras, elas nos chamam a celebrarmos a Páscoa. Se você abrir comigo em 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, você vai ver que lá em 1 aos Coríntios, capítulo 5, os versos 7 e 8, a palavra diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento,
como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa. É um convite. Está lá em 1 Coríntios 5,8. Por isso, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, celebremos a festa. Não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermentos, da sinceridade e da verdade. Há um convite das Escrituras para que celebremos hoje e agora a Páscoa, a verdadeira Páscoa. O Cordeiro foi morto. E por causa do seu sangue derramado, por causa da sua obra na cruz do Calvário, por causa da sua vida entregue, nós hoje temos vida. A morte é afastada de nós e nós precisamos celebrar isso. Nós precisamos entender que a Páscoa instituída em Êxodo 12 era algo que, além de trazer uma direção específica para aquele povo, para aquela época, para aquela cultura, a nação de Israel, né? Além disso, ela trazia uma mensagem para um outro tempo. É o que a gente chama de tipologia bíblica. A tipologia bíblica é como se fosse um prenúncio simbólico de algo que vai acontecer lá na frente. Em Hebreus capítulo 10, versículo 1, o autor de Hebreus diz que a lei e a Páscoa e a instituição da Páscoa está incluída dentro da lei. O autor de Hebreus diz, a lei, ela traz uma sombra dos bens vindouros. A tipologia, o tipo bíblico é como se fosse um desenho sombreado, uma figura sombreada de algo que mais na frente é revelado com clareza. Então a Páscoa de Êxodo 12, ela era uma instituição ritualística, sim. Ela tinha observâncias, sim. Mas além disso, ela apontava para algo que Jesus faria depois. Aquele cordeiro pascual que foi morto em cada casa, o sangue que foi passado em cada umbral de porta, em cada portal, aquilo apontava para Cristo e para a obra de Cristo nas nossas vidas. E agora, muito tempo depois, no Novo Testamento, a palavra nos chama para celebrarmos a Páscoa. O apóstolo Paulo, pelo Espírito, diz, vinde, celebremos a Páscoa. A Páscoa fala de novos começos. Quando você lê em Êxodo 12, logo no primeiro versículo do texto que nós lemos, a palavra diz assim, no versículo 2, perdão, eu disse no primeiro versículo, mas na verdade é no versículo 2, no segundo versículo, a palavra diz assim, Deus está dizendo, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Até esse momento, esse mês, quando aconteceu a primeira Páscoa, não era o primeiro mês do ano do calendário do povo de Israel. Não era. Passa a ser o primeiro mês a partir daqui. Tanto que até hoje, na cultura judaica, existem dois calendários que eles seguem. Um calendário que vai seguir, né, o início do ano a partir da Páscoa e um outro calendário que segue o início do ano de modo comum, né, de acordo com os demais calendários mundo afora, né? Calendário lunar, calendário solar, e nós temos aí algumas diferenças entre culturas, etnias de calendários. Mas essa Páscoa judaica, essa Páscoa de Êxodo 12, deveria marcar um novo começo. O ano começaria para aquele povo a partir daquele momento. Porque na verdade a verdadeira vida deles começaria a partir daquele momento. Porque nós sabemos que até então o povo de Israel estava sendo mantido cativo, escravo do Egito. Não dava nem para chamar a vida que eles tinham de vida, eles eram explorados. Apesar de que, depois desse momento, nós também nos deparamos com informações bíblicas de que o povo sentiu saudade dessa vida, ainda que fosse uma vida de escravidão. Mas, desconsiderando isso, até esse momento o povo estava sendo mantido escravo, trabalhando forçado,
para o Egito, para a grande potência chamada Egito do mundo antigo. E a partir desse momento eles ganharam a liberdade. Deus, por meio da sua potente mão, os libertou por meio de sinais, maravilhas, prodígios, milagres. E a partir dali, eles começam algo totalmente novo. Eles saem, agora eles estão livres, eles são presenteados pelo povo egípcio. A palavra diz que o povo saía pedindo tesouros, bens, joias, ouro para os egípcios, e os egípcios davam de bom grado, porque o povo achou graça diante dos olhos dos egípcios, por causa do que Deus estava fazendo. Então o povo sai, e não sai de qualquer jeito, sai em triunfo, sai em vitória, porque Deus está dando esse triunfo, porque Deus está dando essa vitória. É o início de um novo tempo, é o início de liberdade. E quando nós olhamos agora para a Páscoa do Novo Testamento, que na verdade é essa Páscoa judaica, mas para o significado ou para a revelação antítipica que ela traz no Novo Testamento, nós podemos ver a mesma coisa acontecendo, porque por causa do sacrifício de Jesus, é possível para todos os que querem, para todos os que creem, um novo começo. Uma vida de verdadeira liberdade, porque se o povo de Israel, por sua vez, foi liberto da escravidão do Egito, o Israel de Deus, a descendência celestial de Abraão, que somos nós, como Paulo vai dizer aos Gálatas, nós também fomos libertos de um cativeiro, do cativeiro do pecado. Porque Jesus diz que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Nós éramos escravos do pecado, mas o Senhor Jesus, o Cordeiro Pascual, o verdadeiro Cordeiro Pascual, morreu por nós, derramou seu sangue, cravou na cruz a escrita de dívida que nos mantinha aprisionados outrora, e conquistou para nós verdadeira liberdade. Nós somos livres, porque se o Filho nos liberta, verdadeiramente somos livres, e glória a Deus por isso. Eu espero que aí da sua casa você esteja glorificando a Deus, porque são verdades preciosas ao meu respeito e ao seu respeito. Então, da mesma forma que aquele povo ganhou liberdade, nós também ganhamos liberdade na ocasião da Páscoa. Porque quando Cristo foi morto, foi no período da Páscoa. Quando nós lemos em Mateus 26, antepenúltimo capítulo do Evangelho de Mateus, nós vemos que Jesus, 2 dias antes da Páscoa, chega para os seus discípulos e começa a dizer que ele deveria morrer, que ele seria entregue nas mãos dos líderes religiosos daquela época. E nós conhecemos a história. Jesus estava celebrando a Páscoa na noite em que foi traído. Na noite em que ele foi traído por Judas Iscariotes, ele estava celebrando a Páscoa com seus discípulos. E foi naquele momento, no momento em que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado, naquela ocasião pascual, que nós ganhamos a verdadeira liberdade, a liberdade do pecado. Por isso, volto a dizer, celebremos a Páscoa, a verdadeira Páscoa. Celebremos a Páscoa. Celebremos esse novo começo. Celebremos essa nova vida. Um dos versículos mais conhecidos das Escrituras está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O texto que lemos de 1 Coríntios 5 ele diz, livrem-se do fermento velho. Livrem-se do fermento velho, da maldade, e celebremos a Páscoa.
Páscoa nos fala de nova vida, de novo início, de renascimento, de novo começo, de novo tempo nas nossas vidas, novo tempo esse conquistado na cruz do Calvário, por causa do sacrifício de Jesus, e glória a Deus por isso. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Esse novo tempo, para que possamos viver essa nova vida, para que possamos viver esse novo tempo, nós precisamos deixar para trás o fermento velho. Aquilo que é velho. A natureza velha. No texto que nós lemos, Paulo diz: livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Nos evangelhos sinóticos, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, Jesus, ele faz uma alegoria, ele conta uma parábola do remendo velho no pano novo, na roupa nova, do vinho novo no odre velho. E eu vou ler aqui a versão de Marcos 2, 21 e 22, diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho arrebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas novas, em odres novos. Jesus está afirmando que não dá para misturar o velho com o novo. Se eu quero viver o novo, eu tenho que deixar para trás o velho. Se eu quero viver o novo, eu tenho que deixar para trás o velho. Então deixa eu dizer algo para os irmãos que talvez alguns ainda não tenham considerado. A verdadeira Páscoa, ela é a gente entender que Jesus morreu por nós, sim. É a gente entender que algo precioso foi nos garantido na cruz, com certeza. A verdadeira Páscoa fala sobre algo que foi feito por nós, mesmo a gente não merecendo, certamente. Mas eu quero te levar um pouquinho além desse entendimento. A Páscoa não diz respeito somente àquilo que foi feito por nós. Além disso, ela diz respeito àquilo que nós também precisamos fazer. Porque a Páscoa fala de novos começos, a Páscoa fala de nova vida, a Páscoa fala de novo início, de regeneração, de recriação, de novo tempo. E para eu viver um novo tempo, para viver um novo começo, eu tenho minha responsabilidade. Eu preciso abandonar o velho, deixar para trás o velho, fazer morrer a natureza velha. Como Paulo vai dizer em Colossenses: façam, pois, morrer a natureza terrena de vocês. Porque o velho é isso, gente. O velho é o pecado. O velho é o que tinha antes. O velho é a natureza terrena. Nós fomos convidados, convocados, chamados a nos despojar, a nos livrar disso tudo. E nós precisamos fazê-lo. A Páscoa não é só sobre o que foi feito por nós, porque foi feito sim algo maravilhoso, mas é também sobre o que nós precisamos fazer. Nós precisamos abandonar as práticas velhas. Em 1 de Pedro, capítulo 1, e eu quero ler com vocês do verso 18 até o verso 23, diz assim: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida pelos seus antepassados. Gente, o velho é a maneira vazia de viver que nos foi ensinada pelos nossos predecessores, antes de Jesus surgir na nossa vida e o Espírito Santo nos guiar em toda a verdade. Continuando o texto: foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Agora eu quero que você se lembre, lá em Êxodo 12, quando Deus manda separar o cordeiro, no versículo 5 ele diz: separe um cordeiro sem defeito. Separe o animal sem defeito. Agora preste atenção como uma coisa está casando, porque Deus,
ele está sempre no controle de tudo, ele sabe todas as coisas, então ele não dá os detalhes da Páscoa de Êxodo 12 sem razão. Cada detalhe tem um propósito, cada detalhe fala sobre algo. Infelizmente nós não podemos destrinchar toda a tipologia bíblica de Êxodo capítulo 12, porque daria um ensino riquíssimo, mas também prolongadíssimo. Mas continuando, um cordeiro sem mancha e sem defeito, claro que está falando de Jesus, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, Jesus, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. Do modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas, prestem atenção, pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados. Gente, regenerado é recriado, renascido, é um novo começo. Não de semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. Jesus é o verbo vivo e permanente. Quem nasce dele permanece para sempre. Quem nasce dele não experimenta a morte. Quem nasce dele tem parte no reino de Deus. A Páscoa fala sobre isso. A Páscoa fala sobre a purificação das nossas vidas pela obediência à verdade. Porque o Cordeiro, sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nos últimos tempos, morto em favor da minha pessoa e da sua pessoa, ele fez isso para que pudéssemos viver uma nova vida, e agora uma nova vida purificada, lavada, justificada, santificada, obediente à verdade, dedicada ao amor sincero, verdadeiro, fraternal. Gente, é isso que a Páscoa significa. A nossa responsabilidade, o nosso chamado para a santidade. Paulo escreve que nós somos chamados para sermos santos. A Páscoa nos lembra esse chamado. E nós temos a oportunidade de celebrar essa Páscoa. Esse novo para o qual nós somos chamados, esse novo provido pelo Cordeiro, o Cordeiro de Deus, ele exige de nós renúncia. Talvez por isso que na instituição da Páscoa de Êxodo 12, no versículo 8, Deus tem orientado que o cordeiro Deus orientou para que o cordeiro fosse comido junto com ervas amargas. Porque, gente, a Páscoa, ela vai exigir que a gente se alimente de algumas ervas amargas, renúncia, coisa que a gente não gosta de fazer. Renúncia, sacrifício. Não o sacrifício de barganha, de toma lá da cá, mas o sacrifício de entender que eu preciso renunciar às minhas próprias vontades, às minhas próprias paixões mundanas, concupiscências, em nome de algo melhor, em nome de algo maior, em nome de agradar o meu Deus a quem eu amo. A Páscoa nos chama a comermos essas ervas amargas da renúncia, dizendo não ao pecado, não à minha própria vontade. Por isso, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5,7, livrem-se do fermento velho, renúncia. Livrem-se do fermento velho, renúncia. Obediência à verdade. Tem um texto que eu quero ler com vocês. Ele é um texto um pouco longo, mas eu quero muito ler com vocês. Colossenses capítulo 3. Todo o capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses eu quero ler com vocês. É importante nós lermos esse texto.
Porque esse texto ele traz um resumo prático do que nós devemos fazer, do que a Páscoa nos lembra que devemos fazer, de qual é a nossa responsabilidade que também é lembrada na ocasião da Páscoa. Então, em Colossenses, capítulo 3, eu quero ler pausadamente com os irmãos. Paulo diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem. Ressuscitaram, novo começo, morreu para a velha vida, ressuscitou com Jesus. É isso que significa o batismo. Na Páscoa comemoramos a ressurreição de Jesus. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vamos parar bem aqui no versículo 4. Eu tenho visto tantos irmãos, para minha tristeza, meu coração aperta. Mas nesses últimos dias eu tenho visto tantos irmãos se enchendo daquilo que não é do alto. Sabe, meus irmãos, eu não sou nenhum líder legalista. Quem me conhece sabe. Eu procuro ter bastante equilíbrio em tudo que faço, em tudo que falo, em tudo que oriento. Mas nós temos que entender que equilíbrio é diferente de ser liberal. Até porque não é eu que tenho que liberar nada, não é eu que tenho que permitir nada. É o Senhor e o Espírito Santo dele. Mas tem me entristecido a participação de algumas pessoas, irmãos em Cristo, em tanta coisa que tem sido oferecida nesses últimos dias que não são do alto. Gente participando de live de sofrência, live de fulano, sertanejo pra lá, e música de corno pra cá, e gente chorando, e gente compartilhando, e gente dizendo que vai chorar, e gente dizendo que não vai dar conta, e gente dizendo que vai ficar com os olhos inchados, e não sei o que. Meus irmãos, ah, pastor, mas eu gosto desse tipo de música, é legal. Tudo que eu quero é que você entenda a instrução bíblica. A instrução bíblica está dizendo o seguinte: procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Eu não quero ficar dizendo para vocês aqui o que é e o que não é do alto. O Espírito Santo vai fazer isso por você. Mas eu sei dizer o que não é do alto. Versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, prestem atenção, versículo 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, fermento velho, vida velha, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, já se livraram do fermento velho, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Estamos sendo renovados à imagem do Criador. Nessa nova vida, versículo 11, nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, 12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado,
Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Eu vou parar por aqui, mas eu quero te incentivar a ler até o 25, porque aqui do 18 em diante nós vamos ter orientações específicas para as mulheres, para homens, para maridos, para esposa, para filhos, coisas que nós precisamos colocar em prática. Versículo 23 diz: tudo o que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Gente, é isso que significa Páscoa. É para isso que a Bíblia nos chama em 1 Coríntios 5. Celebremos a Páscoa. Como? Vivendo um novo. Como? Se livrando do velho. Como? Em obediência à verdade. Seguindo o que a Bíblia nos orienta a fazer, porque aqui o Senhor fala conosco, aqui o Senhor nos instrui. Nós precisamos viver a verdadeira Páscoa. Não somente saber que o verdadeiro significado da Páscoa é Jesus ter morrido por mim, é Ele ter derramado seu sangue, é Ele ter me livrado da morte, é Ele ter ressuscitado e vencido a morte por mim. Amém, a gente entender isso é maravilhoso, mas tem algo a mais. É o novo, é o sair do Egito de verdade, não sentir saudade do pecado, não sentir saudade do velho, é viver tudo isso que a palavra nos instrui a viver. Não é fácil, gente, mas é o melhor. E oportunidades para viver isso não nos faltam. Pessoas para serem amadas por nós não faltam. Oportunidade de obedecer à verdade, que é a palavra de Deus, porque Jesus diz: eu sou a verdade, e a Bíblia diz que Jesus é a palavra. Não nos falta oportunidade para vivermos essa obediência. E para finalizar, eu quero só dizer mais uma coisa. Em Êxodo 12, Deus diz que nós deveríamos comer o cordeiro completamente, sem deixar nada. Não era para a gente ficar selecionando as partes. Essa eu gosto e essa eu não gosto. Cabeça, corpo e vísceras, comam tudo. Não sobre nada. Jesus é o Cordeiro Pascual. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo e revelado nos últimos tempos. Jesus é o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro Pascual. E eu e você podemos e devemos nos alimentar dele. Não de forma seletiva, não pegando, isso eu concordo, isso eu acho bonito, e isso eu quero viver de Jesus, mas isso aqui é pesado demais, isso aqui é incômodo demais, isso aqui é estranho ao meu entendimento, isso aqui é renúncia, isso aqui eu deixo de ladinho, mas isso aqui eu quero para a minha vida. A coxa, a costela, o lombo, é gostoso, é bom, é sedoso aos meus ouvidos. Não, gente. Nós temos que nos alimentar de Jesus totalmente, porque Ele se entregou totalmente. E o próprio Jesus nos chama para nos alimentarmos dele. E o último texto que eu quero ler com vocês hoje, nessa noite, está lá em João 6, a partir do versículo 48, que diz assim: Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Lá em Mateus 26...
no relato que nós temos da última Páscoa, Jesus, da ceia do Senhor com seus discípulos, Jesus estava com seus seguidores, os seus 12, e ele pega um pão e reparte. Depois ele reparte o cálice, compartilha o cálice. O pão sem fermento que estava sendo comido na Páscoa. Jesus agora em João 6 está dizendo: eu sou o pão da vida. Lá na ocasião da última ceia, ele também disse: esse é o meu corpo, se referindo ao pão. Esse é o meu corpo. Aqui em João 6 ele está dizendo: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados, ele está falando para judeus, ele diz: os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu. Jesus está se referindo a ele. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus fala mais uma vez: se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Continuando o texto, diz: então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Eles acharam aquele discurso uma loucura. Até os discípulos acharam esse discurso difícil. Depois vocês podem ler todo o texto. Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão, que é ele, Jesus, viverá para sempre. Jesus está dizendo: vocês precisam comer de mim. Os judeus não entenderam, até os discípulos não entenderam direito o que ele estava dizendo. Obviamente que Jesus não estava se referindo a um ato de canibalismo. Isso seria uma loucura. Isso seria estranho demais. Esquisito demais. Deus está falando de uma comida espiritual, que é participar dele, que é estar com ele, que é se alimentar espiritualmente dele. Ao invés da gente se alimentar de Marília Mendonça, de Gustavo Lima, de Jorge Mateus, de Bruno Marrone, nos alimentar dele. Porque ele é a verdadeira comida. E ele diz: se quem não come de mim, quem não bebe do meu sangue, quem não participa disso, não tem a vida eterna. Não tem a verdadeira vida. Vamos celebrar a verdadeira Páscoa. Como é que eu como de Jesus? Vivendo a vida dele. Quando Jesus, em João capítulo 4, tem aquela conversa com aquela mulher samaritana, depois que aquela conversa é finalizada, os discípulos tinham saído para comprar comida. Os discípulos então chegam com a comida, oferecem comida para Jesus. Jesus diz: eu já comi. Eles também não entenderam nada. E Jesus fala: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Comemos de Jesus quando fazemos a vontade de Jesus. Nos alimentamos de Jesus quando o buscamos. Aqui em João 6, Jesus diz: não trabalhe pela comida que perece, antes busque a comida que não perece, a verdadeira comida. E ele depois se apresenta como essa verdadeira comida. É assim que nós celebramos a Páscoa hoje. E aí na sua casa, com seus filhos, com seus pais, com sua família, seja, ou talvez você esteja assistindo esse vídeo sozinho, mas entenda, Jesus, ele está
onde o nome dele é invocado. O Espírito Santo, ele é real dentro de cada um de nós. E nós podemos agora celebrarmos a Páscoa, comendo de Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual, comendo do seu corpo e tomando do seu cálice. Aquilo que fazemos nas nossas celebrações, que a gente chama de ceia do Senhor, de Santa Ceia, aquilo é um ato memorial, porque Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Mas a verdadeira comida não é aquele pãozinho que a gente come, a verdadeira bebida não é o cálicezinho que a gente toma. Aquilo são símbolos. É o próprio Jesus. E essa verdadeira comida e verdadeira bebida, ela está disponível para mim e para você agora. Então agora, em nome de Jesus, celebremos a Páscoa. E amanhã, e depois, e para sempre, em obediência à verdade. Fazendo aquilo que devemos fazer, porque nós somos libertos do pecado, nós vivemos uma nova vida e nós estamos a caminho das promessas. Em nome de Jesus, vivamos a verdadeira Páscoa. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Pai querido, seja Tu o verdadeiro alimento das nossas vidas agora, Pai. Que possamos experimentar do Senhor o verdadeiro pão, o verdadeiro cálice, o verdadeiro vinho. Que possamos ter sobre as nossas vidas o Teu sangue nos lavando e nos remindo de todo o pecado e nos protegendo da morte, que é o salário do mal, que é o salário do pecado. Em nome de Jesus, que haja a transformação completa das nossas vidas. Que possamos, Pai, seguir as orientações das Escrituras dadas pelo Espírito. Em Colossenses 3, que nos diz para nos despojarmos totalmente do velho homem, para deixarmos para trás totalmente a velha natureza, Pai, para buscarmos as coisas que vêm do alto. Nos ajude nisso, que tenhamos coragem e força para tomarmos as ervas amargas. Queremos renunciar, precisamos renunciar, Jesus. E nos falta força muitas vezes, nos ajude a vivermos e a celebrarmos diariamente, não somente uma vez no ano, mas diariamente a verdadeira Páscoa, nos livrando do fermento velho, para que sejamos feitos massa nova, sem fermento, santa, sem a impureza, santa, verdadeira. Porque para isso o Senhor pagou um preço alto por nós, para que fôssemos puros, santos, uma igreja sem ruga, sem mácula, limpa, lavada pela Tua palavra. Em nome de Jesus, que possamos nos alimentar da verdadeira comida, fazendo a Tua vontade em todo o tempo. Pai, nos dê forças, que possamos celebrar a verdadeira Páscoa, Pai. É a nossa oração, Pai querido, no nome todo poderoso de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Para quem é da Sião, que está nos assistindo, eu quero só comunicar algo. Nessa última semana eu estive em Redenção, fazendo exames. Para quem é da igreja está sabendo disso, né? Vocês estão sabendo disso. Só quero comunicar aos irmãos que, graças a Deus, os exames não apontaram nada de grave. Existe sim um problema de saúde que precisa ser tratado, né? Que me levou ao hospital, que provocou em mim alguns sintomas extremamente desagradáveis, mas eu já iniciei o tratamento. Na quinta-feira eu iniciei o tratamento com a medicação. Eu vou ter que aliar alguns hábitos a esse tratamento que vão me ajudar, né, a vencer essa pequena enfermidade, mas graças a Deus não é nada grave, não é nada que vai me oferecer um risco à minha vida, pelo menos é o que os médicos estão dizendo, e eu creio nisso também, pelo poder de Deus na minha vida. Então, quero deixar os irmãos a par disso aí, tá? E vamos orar por tudo isso, aliás, vamos continuar orando por tudo isso. Nós não sabemos ao certo quando que poderemos voltar a nos reunir. Eu, de fato, estou sentindo muita falta. Esse negócio de vídeo não é para mim. Eu não me identifico com isso. Estou fazendo por questão da necessidade.
continuemos em oração para que o Senhor sare a nação, para que o Senhor nos leve à vitória sobre essa pandemia, não só o Brasil como o mundo inteiro, para que o Senhor continue curando, livrando, guardando, em nome de Jesus, que ao sairmos de tudo isso, saiamos melhores, mais maduros, mais cheios de fé, mais fortalecidos, mais edificados, mais crescidos de tudo que nós pudermos absorver, extrair de bom dessa situação, que o Senhor nos leve a absorver, no nome todo poderoso de Jesus. Uma semana abençoada para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, esteja nos guardando, nos protegendo. É o meu desejo, é a minha oração por todos vocês. Estamos encerrados. No nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar teu coração.
dado um novo tempo.